Hora de conversar com Mônica Bergamo. Antes do nosso assunto, a Mônica está vacinada. Tomou ontem a primeira dose de qual vacina, Mônica? Como é que foi a sua experiência? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, foi uma coisa que me pegou até de surpresa. Eu nem sabia que eu me encaixava, acabei me encaixando nessas comorbidades e pela idade, né, como disse uma amiga minha, porque eu fiquei muito perplexa de ver que eu estava incluída, né? E uma amiga minha me mandou uma mensagem falando: meu bem, idosa com comorbidade somos nós, né? A gente ainda não se acostumou, mas somos nós. Epa, é da gente que eles estão falando. O quê? Hã? É da gente que eles estão falando? É da gente que eles estão falando e tal. Eu falei, não, gente, mas não sou eu. Não é. Aí pesquisei. Eu não estava nem preparada, né? Porque eu já estava preparada para tomar essa vacina lá para frente. Mas, de fato, há um probleminha, vamos dizer assim, que não precisamos entrar em detalhes aqui, que eu tenho, que tinha lá e encaixava. Então, tomamos. A Prefeitura de São Paulo teve uma atitude aqui, que eu acho que é louvável, né, Megali, de facilitar um pouco essa apresentação de que você tem um problema de saúde que se encaixa ali, porque o Edson Aparecido, secretário municipal, ele contando, já tinha saído a reportagem sobre isso, quando abriu para de 55 a 60 anos, eu ainda não estou nessa, eu estou um pouquinho mais para baixo, que abriu na sexta-feira, para 50 a 55, ele falou que só 20% das pessoas esperadas que a prefeitura estava esperando que aparecessem, que sabidamente pelo SUS tem as comorbidades, só apareceram 20%. Por quê? Porque era tanta dificuldade para ter lá o exame, isso, aquilo, que só quem tem um amigo médico mesmo poderia ter tanto exame para mostrar. Então eles acabaram abrindo e facilitando. Tá com a receita do remédio, receita válida por 2 anos, você vai lá e se vacina. Então agora vamos ver os números, mas parece que aumentou bastante o percentual e as pessoas começaram a ter essa oportunidade de chegar e vacinar. Mas é isso, a sensação, dor no braço só, Megali. Estamos bem aqui, tá? Bom, ótimo. Mônica. Oi? Foi AstraZeneca? Foi Foi Coronavac? Pfizer, porque ou foi a Pfizer? gente tomou da Pfizer, por quê? Porque essa semana a Prefeitura de São Paulo, quando recebe as prefeituras, só as capitais estão recebendo Pfizer, e quando elas recebem a vacina da Pfizer, elas têm 5 dias para dar a vacina, ela tem uma validade, porque ela vem ultra congelada, e você vai descongelando e vai colocando na rede, né, pública. Então, ela tem 5 dias até essa semana, a prioridade é a vacina da Pfizer aqui em São Paulo, junto com a AstraZeneca. A Coronavac só tem para a segunda dose. Então, quem tomou Coronavac primeira dose, está com a segunda dose garantida, porque a prefeitura não está dando primeira dose para ninguém. Guardou esse estoque para poder garantir a segunda dose da vacinação. Então, as unidades de saúde em São Paulo, estamos falando aqui de São Paulo, não sei o resto do Brasil, estão com Pfizer e AstraZeneca nessa semana, prioritariamente para quem ainda não tomou a Coronavac, Megali. Muito bem. A gente fica muito feliz, Mônica, de saber que você está semi-protegida, né? Ainda tem a segunda dose. Mas a Mônica traz também uma notícia muito ruim e preocupante. As internações por Covid-19 em leitos de UTI voltaram a crescer, né, Mônica? Exatamente, Megali. E falando nessa coisa de protegida, eu estou super semi-protegida, ainda a segunda dose vai me deixar como a todos, semi-protegidos, porque só a imunidade coletiva é que vai fazer esse vírus despencar e garantir que raramente alguém pegue essa doença tão terrível. E um exemplo disso é que mesmo com a vacinação caminhando, acabaram as medidas restritivas, houve relaxamento das medidas restritivas aqui em São Paulo, voltaram a subir os números de casos, como a gente falou anteriormente, voltaram a subir o número de internações, um vai puxando o outro com o tempo, e agora voltaram a subir o número de pessoas internadas em UTI. O que vai acontecer daqui para frente? Volta a ter mais óbito. Isso é um ciclo mesmo, não adianta querer escapar dele. Então o negócio é seguir protocolos, continuar seguindo tudo até que a gente controle essa epidemia. Quais são os números aqui, Megali? 85% dos hospitais de São Paulo, 85% dos hospitais de São Paulo estão com lotação acima de 80% nas suas UTIs. Desse total de hospitais que participaram dessa pesquisa do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios Privados de São Paulo, do total, 39%, 40% dos hospitais, veja só que percentual alto, estão com a lotação entre 91% e 100%. Né?
46% estão com a lotação entre 81% para cima. Então, a gente está, de novo, numa situação de pressão sobre o sistema de saúde. Na última pesquisa que eles tinham feito, em abril, esse número, esse percentual de hospitais que estavam com lotação muito, muito alta, ele era alto ainda, 79%, e subiu para 85%, ou seja, mais hospitais, números maiores de hospitais sendo pressionados com uma lotação acima de 80%. Os médicos falam que para o hospital funcionar tem que ter esse intervalo na UTI de 20% de leitos disponíveis, de 15% de leitos vazios. Por quê? Porque ele nunca está vazio, ele vai entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Então você tem que ter essa reserva técnica que a Covid não está deixando, né? Simplesmente não está deixando. Então agora a gente tem 85% dos hospitais de São Paulo com lotação preocupante em UTI, Megali. Então essa é a notícia. A gente já vinha falando aqui que estava crescendo o número de casos de novo em São Paulo, número de internações de novo em São Paulo. Então agora o que precisa fazer? É aquela história de sempre, tentar segurar a velocidade desse vírus para tentar ver se a vacinação corre mais rápido do que ele, né? Um vírus que realmente a gente está vendo que dá um baile na humanidade e não está deixando a gente de fato voltar à nossa normalidade e nem viver sem medo, né, Megali? É vacina, né? Vacina. A gente perdeu o timing, né, das medidas mais duras, restritivas. Lá atrás as pessoas pareciam mais dispostas, né, a ficar em casa, a se protegerem. Agora o brasileiro está querendo correr atrás da vida, correr atrás da grana, correr atrás do prejuízo. Bares, restaurantes, empresas fechando adoidado. Ninguém mais está disposto. Muito difícil. Não tá muito difícil. Fora aqueles irresponsáveis, né? Que aí não é a gente que tem que correr atrás do dinheiro, que tem que correr... Basta olhar pela janela e você vê que as festas voltaram, né? Que as aglomerações voltaram, os pancadões, as festas de Playboy. Isso aí poderia ser evitado. Daria pra gente se proteger. Não é uma necessidade primordial da vida. Mas, enfim... A situação é essa e pelo menos a Mônica está semi-vacinada, que até depois da segunda dose vai estar semi-protegida também. A gente precisa continuar se protegendo mesmo. Boa, Mônica. Aliás, a Mônica foi a primeira brasileira que se vacinou e não fez vídeo. Não foi lá se exibir na internet. Eu estava comentando aqui com o Pablo, né? Não tem aquela vocação que tinha o Boechat que ia se vacinar de sutiã, não era isso? Que uma vez ele foi se vacinar de sutiã para fazer propaganda da vacinação, tirou a roupa? Não. Eu prefiro ficar mais discreto. Tem um videozinho para a família aqui. A Mônica vacina e não ostenta. Mônica, um beijo para você, até amanhã. Um beijo, até amanhã.